impedindo a posse do presidente eleito Júlio Prestes, encerrando a denominada República Velha e colocou no poder Getúlio Vargas. Aqui um golpe de Estado. Ministro Alexandre, e em 32 foi o quê? Uma revolução. 32 foi a Revolução Constitucionalista, onde o Estado de São Paulo, farto dos abusos antidemocráticos do golpe de 30, conseguiu a promulgação da Constituição de 1934. E lá em São Paulo nós temos o MMDC, os 4 heróicos estudantes paulistas. E o feriado de 9 de julho, certo. Aqui, uma observação... Na história do Brasil, o único presidente da República eleito pelo voto que foi impedido de tomar posse foi Júlio Prestes. Os demais caíram em golpe. Ou seja, aqui é um golpe de Estado, um golpe que acaba com o final do mandato e impede o início de um outro mandato. Tanto no primeiro caso, Noite da Agonia, quanto no segundo caso, Revolução de 30, obviamente, por terem sido consumados, jamais qualquer pessoa foi responsabilizada. Evidentemente, exatamente por isso, os tipos penais têm a elementar, como eu já disse, tentar. Ninguém irá responsabilizar, até porque constitucionalmente é irresponsável, o imperador Dom Pedro I, que atentou contra o Estado de Direito e permaneceu no poder. Nem responsabilizar Getúlio Vargas, que tomou o poder. Então, aqui se exige a tentativa, não se exigindo a consumação, seja da abolição do Estado de Direito, seja do golpe de Estado, porque se houver a consumação, quem vai exercer o poder de maneira ditatorial e tirânica não vai permitir que se responsabilize, como na história do Brasil nós já verificamos. Ressalte-se ainda aqui é que a história brasileira, e com isso eu encerro, a história brasileira também demonstra que é possível a consumação dos 2 delitos em um único momento histórico, reforçando aqui a sua autonomia. No golpe militar de 1964, o governo legitimamente constituído de João Goulart foi deposto por um golpe militar de 31 de março de 64, pondo fim à Quarta República e dando início a uma longa ditadura militar que durou até 1985. Essa conduta será tipificada no artigo, se a lei, obviamente, à época existisse, no artigo 359-M, golpe de Estado. Mas como, novamente, o golpe foi consumado, não houve nenhuma responsabilização. Ocorre, entretanto, que mesmo na vigência do golpe de Estado, de 64, mesmo na vigência do estado de exceção, é possível identificar condutas que tipificariam o atual artigo 359-L, a abolição, no caso do Estado de Direito, porque não existia um Estado democrático, mas existia o Estado de Direito ainda na vigência da Constituição de 46. Uma vez aqui, esse crime do 359-L restringindo o exercício do poder judiciário. Então, mesmo no golpe de Estado, mesmo com um governo não eleito democraticamente, esse governo conseguiu, na ditadura militar, praticar o que hoje tipificaria o artigo 359-L do Código Penal, com a edição, respectivamente, com a edição do AI-2, Ato Institucional número 2, que em seu artigo 6º ampliou o número de ministros do Supremo para 16, no sentido de submeter a independência do Judiciário, do AI-5, Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 68, que em seu artigo 2º submete o Legislativo e o Executivo, permitindo ao Executivo, permitindo ao Presidente da República decretar recesso no Congresso, e em seus artigos 5º, parágrafo 2º, 6º e 10º, restringe o livre exercício do Poder Judiciário, vedando a apreciação de atos que suspendam direitos políticos, suspendendo a vitaliciedade e vetando parcialmente a concessão de habeas corpus. Além do ato de 16 de janeiro de 1969, com base no AI-5, onde a ditadura militar, para restringir a independência do Poder Judiciário e seu livre exercício, aposentou compulsoriamente os ministros desse Supremo Tribunal Federal, Vitor Nunes Leal,
Hermes Lima e Evandro Lins e Silva. E, em solidariedade, o ministro Gonçalves de Oliveira renunciou ao cargo, aposentando também o general Perry Bevilacqua do STM. Vejam, nem democracia é no Estado de Direito, mas as condutas típicas, elas configurariam hoje a abolição do Estado de Direito, porque impediam o livre exercício do judiciário e do legislativo. São crimes autônomos cujas condutas, descritas longamente, demonstram a possibilidade de concurso material. Diante de todo exposto, voto no sentido da procedência total da ação penal para condenar os réus Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado, observadas as regras de concurso de pessoas e concurso material. Em relação a Jair Messias Bolsonaro, pelas mesmas infrações já descritas e a imputação específica de liderar a organização criminosa. E condena o réu Alexandre Rodrigues Ramagem pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta no Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, deixando de analisar as condutas cuja ação penal foi suspensa pela resolução número 18, 2025 da Câmara dos Deputados. É o voto, senhor presidente. Com a aprovação do voto do eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, nós alcançamos o objetivo dessa sessão ordinária, extraordinária, melhor dizendo, e voltaremos depois para a nossa sessão ordinária com o voto do ministro Flávio Dino. Eu consulto a ministra Carmen Lúcia, os eminentes ministros, se podemos voltar às 16 horas ou se preferem voltar antes. 15h30? 16 em ponto? 15h30 é suficiente, presidente. Inclusive, se Vossa Excelência quiser cancelar o almoço, eu e o advogado do general Heleno vamos ficar felizes, nós dois. Então, vamos voltar às 15h30 para a nossa sessão ordinária com o voto de Vossa Excelência. E eu vou proclamar o resultado parcial após o voto do ministro Alexandre de Moraes, relator, que julgava procedente a ação penal 2.668, nos termos do voto proferido, o julgamento foi suspenso. Fica encerrada a sessão. Meus amigos, sensacional, sensacional. Esse Flávio Dino tem jeito não, viu? Esse Flávio Dino aí tem jeito não. Eu vou dizer uma coisa pra você, o cara morrendo de fome, e o Flávio Dino com essa história dessa, mano, velho. Pelo amor de Deus, ó. Mas no que diz respeito ao voto do ministro Alexandre de Moraes, um voto espetacular, altamente estruturado. Ele fez questão de concatenar todos os atos, sem deixar brecha nenhuma para Bolsonaro e sua quadrilha. Vamos fazer o seguinte, mete o dedo no like, a gente volta logo logo com o voto do ministro Flávio Dino, e eu não tenho dúvida que nós vamos ter aí um 2-0, tá certo? E aí só amanhã. Muito obrigado a todos vocês, mete o dedo no like, deixa seu comentário sobre o voto do ministro Alexandre de Moraes e passa adiante. Valeu, gente!